primeiro artigo científico brasileiro que demonstra a eficácia da microdose do extrato de cannabis no tratamento de sintomas de doença de Alzheimer. Autora do maior pesquisa global sobre o uso de canabinoides, CBD e THC como tratamento de doença de Parkinson. Neta e cultivadora de paciente com Alzheimer que motiva a cada dia a continuar o seu trabalho. Querida, muito obrigado pela palestra. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito honrada, muito feliz de estar nesse palco hoje. Isso aqui significa muito para a gente. Nós da UFSC temos colocado muito esforço na pesquisa com a cannabis para trazer mais informação para a sociedade, para transformar tudo isso que a gente faz em protocolos clínicos, em algo que realmente possa beneficiar a nossa população. E hoje eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre a minha pesquisa, que foi meu mestrado, meu doutorado, em torno do uso de canabinoides no tratamento da doença de Parkinson. Então, antes de eu falar para vocês especificamente sobre a doença de Parkinson, eu quero contar um pouquinho do porquê que eu cheguei a esse dia de estar aqui com vocês. E a minha maior motivação, como já me apresentaram, é esse senhor dessa foto, meu avô, seu Delcy Hoover, esse senhor que é o pilar da nossa família, que sempre foi aquela figura forte, aquela figura guia, aquela figura com grandes conselhos, grandes histórias, com quem eu cresci, e convivi até meus quase 20 anos. E aí, de repente, essa pessoa começou a esquecer, começou a não saber como voltar para casa, começou a não saber que conta ele tinha que pagar, começou a relatar tonturas ao chegar perto da água e vários outros sintomas que levaram um dia ele chegar a um diagnóstico de doença de Alzheimer. Para mim, como neta, como cientista, isso me abalou assim profundamente. Eu me senti uma pessoa incapaz. Eu falei, nossa, o que eu, fazendo ciência, não consigo ajudar meu avô? Uma pessoa que significa tudo na minha vida. Os meus avós, os 4, que eu, graças a Deus, eu tenho eles até hoje, são o amor da minha vida. E nesse momento, foi, meu Deus, é o meu avô. O que eu vou fazer? Eu preciso fazer algo. E eu vi o meu querido vozinho se desfazendo dia a dia, bem na minha frente. Isso que me levou à pesquisa com a cannabis. Isso que me levou a questionar o que acontece quando uma pessoa tem uma doença neurodegenerativa. Porque essas doenças neurodegenerativas, o Parkinson, o Alzheimer, não afetam só o cérebro da pessoa, não são só alterações fisiológicas que acontecem, mas elas afetam diretamente na rotina dessa pessoa, da família dessa pessoa, na convivência dessa pessoa e, principalmente, abalam os sonhos. Todos nós temos sonhos. Quando a gente se depara com isso, tudo isso entra em xeque. Sabendo disso, eu comecei a me questionar. Daí eu comecei a ter os porquês. Por que isso acontece? O que acontece no cérebro de uma pessoa com Alzheimer? E o que nós, como pesquisadores, podemos fazer para ajudar essas pessoas a melhorar ou, pelo menos, a preservar aquilo que ainda resta. Isso, então, fez com que eu chegasse aos canabinoides. Substâncias já foram bem faladas aqui, que interagem diretamente lá no nosso sistema nervoso, que modulam a dor, que modulam o humor, o sono, que modulam a cognição, que modulam o nosso movimento. Nesse meio do caminho, tudo muito novo aqui, eu estou falando 2016, 2017, poucas pesquisas com Alzheimer. O apoio era muito baixo nessa época. Quando eu fui para o mestrado, para querer fazer uma pesquisa dedicada ao meu avô, todo mundo falou, nossa, mas não tem evidência. Como a gente vai dar um tratamento para um paciente, ainda mais que o avô, sendo que a gente não tem uma base ainda para isso. E nesse caminho eu encontrei muitos pacientes com doença de Parkinson, que na época também já se tinha mais algumas evidências de que realmente poderia ter uma aplicação. E isso levou, então, a gente conseguir desenvolver pesquisas relacionadas à doença de Parkinson. Lógico, meu avô não parou a sua evolução na doença de Alzheimer. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu tinha estudado o sistema endocannabinoide.
eu sabia da modulação desse sistema e do potencial que teria para ajudar o meu avô, visto que as drogas convencionais não estavam fazendo isso. Então, em dado momento, eu cheguei e falei, eu vou fazer o tratamento do meu avô. Fiz o protocolo de pesquisa, pedi apoio, e nesse momento eu falei, eu vou fazer. Tendo pesquisa, não tendo pesquisa, meu avô vai ser tratado. Fiz o óleo na minha casa, consegui a planta de forma, lógico, não legalizada, produzi o extrato para o meu avô, consegui iniciar a pesquisa, foi aprovada pelo Comitê de Ética, e ela se tornou hoje um artigo científico disponível aí para quem quiser ler um pouquinho mais sobre a história do meu avô. Nesse artigo, a gente colocou 22 meses do acompanhamento com uma microdosagem, que é a mesma dose que meu avô usa até hoje e que devolveu a ele a sua autonomia. Então, mostrando sim que para essa doença também tem potencial. E nesse meio tempo, a gente seguiu nossas pesquisas voltadas à doença de Parkinson, enfrentando todo o desafio que o Parkinson representa. A doença de Parkinson é uma doença que compromete o sistema motor, que atrapalha todo o movimento. Essa doença, que hoje é considerada a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente em todo o mundo, até 0,3% da população global hoje convive com a doença de Parkinson. Se a gente pega somente a população idosa, a gente aumenta isso até 3%. Isso significa que pelo menos 10 milhões de pessoas em todo o mundo convivem com essa doença neurodegenerativa, que também acaba tendo uma incidência maior nos homens do que nas mulheres. A gente vai ver depois que nosso estudo identificou algumas questões relacionadas ao sexo também. Mas o que eu quero dizer para vocês, a doença de Parkinson, né, ela não se resume em aqueles números. Por quê? Aqueles números não tremem. Aqueles números não sabem o que é você ter medo de pegar uma garrafa de água, ou pegar um copo de água e derrubar isso no chão. Uma pessoa com Parkinson tem toda a dificuldade motora. Eu, por exemplo, que não tenho Parkinson, quando eu penso, vou descer desse palco e vou andar até vocês, e eu vou retornar para o palco. Ao mesmo tempo que eu estou pensando sobre isso, eu estou fazendo. Um paciente com Parkinson não consegue. Um paciente com Parkinson, ele tem lentidão. Ele vai tentar levantar e ele demora quando ele consegue. Ele vai tentar um simples caminhar, isso para ele é difícil. Se ele for sentar, é difícil ele levantar. E quanto mais essa doença se agrava, mais ainda isso vai se complicando. Até esse paciente poder ficar acamado, ter que ter ali um suporte o tempo inteiro. E falar sobre isso também me deixa um pouco emocionada, porque hoje, né, eu já acompanho há alguns anos aí mais de uma centena de pacientes com essa doença, e ver essa evolução, para mim, assim, é muito significativo. Esse é um dos nossos pacientes da pesquisa, São José Osório Brasil. Aqui eu não consegui trazer o vídeo, mas vocês podem pesquisar o vídeo depois. Uma entrevista que foi dada à NDTV Florianópolis, onde esse paciente dá um relato sobre o Parkinson na sua vida. E ele fala assim, que o Parkinson é um inquilino, que ele tem que conviver todos os dias com aquele inquilino chato, com aquele inquilino que incomoda, com aquele inquilino que só dá perturbação na vida dele. Esse senhor, ele é artista plástico, por muito tempo na sua vida ele também foi cabeleireiro, e a sua profissão é o que guiava a sua vida. Se vocês verem o amor que ele tem pelo que ele faz, o amor que ele tem pela arte, vocês não acreditam. Esse quadro atrás foi ele que pintou. E ele falou que essa doença tirou aquilo que ele mais amava, que é a sua arte. É o que motivava ele a viver. Ele convive todos os dias com tremores intensos. Imagina você fazer uma pintura se sua mão não para de tremer. Quão difícil que isso é. E esse paciente, após entrar no estudo, ele relatou que existe um José Osório antes da cannabis, um José Osório após a cannabis. Essa foto, né, essa parte do vídeo, foi feita no dia da entrevista, e percebam que ele está pintando. Para mim, como pesquisadora, ver que o resultado de uma pesquisa, que dentro da universidade a gente põe todo o nosso amor, todo o nosso carinho para trazer esse resultado para a população, isso aqui é extremamente significativo. Faz valer todo o esforço que a gente colocou durante todos esses anos.
Essa pesquisa que a gente desenvolve, o protocolo, que foi minha proposta de doutorado, eu escrevi ele no ano de 2019. Hoje a gente está quase em 2026 e a gente ainda não finalizou essa pesquisa. Olhem o tempo. Muito tempo para a gente conseguir executar uma pesquisa dessa com cannabis no Brasil. E, basicamente, quando a gente pensa no que nos move, né, na esperança que faz com que a gente tenha um futuro, né, a gente tem, lógico, a ciência como um pilar para trazer a cura, para trazer a melhora, mas a gente tem a nossa arte também, que nos move, que nos incentiva. Cada um com aquilo que gosta. Cada um com aquilo que motiva em seguir adiante. E essa doença de Parkinson, neurodegenerativa, é algo que coloca tudo isso em xeque, abala. Será que um dia, com essa doença, eu vou voltar a fazer aquilo que eu mais amo na minha vida? Né? Quão difícil que é conviver com isso? Com desequilíbrio a nível de sistema nervoso, a nível de neurotransmissão. Que basicamente, para a doença de Parkinson, tratando-se de uma doença neurodegenerativa, principalmente envolvendo sintomas motores, né, nós temos vias lá no sistema nervoso que são afetadas, vias dopaminérgicas, que envolvem os núcleos da base. Nós temos a formação de proteínas, aglomerados de proteínas a nível desse sistema nervoso, que são os corpos de Levy, através da proteína alfa-sinucleína, né, e que faz com que essa degeneração progressiva leve esse paciente a toda essa sintomatologia, envolvendo tanto essas dificuldades motoras, da bradicinesia, da lentidão, né, do tremor, da rigidez muscular, mas também os sintomas não motores, a ansiedade, a depressão, que a Amanda expôs o banner dessa parte do nosso trabalho ontem, né, a dores, a distúrbios relacionados ao sono e tantos outros problemas. E mais ainda, a terapia farmacológica atual, que visa basicamente esse controle dopaminérgico, não controla de uma forma tão eficaz todos esses sintomas. Pode amenizar, pode por um certo tempo controlar, mas não barra essa progressão. Não faz com que esse paciente tenha uma perspectiva, né, de repente, ter uma melhora além daquilo que esses tratamentos podem oferecer. Não há, como a cannabis tem nos mostrado hoje. Isso tudo faz com que a gente olhe novamente para o sistema endocannabinoide e para a ação dos canabinoides. A gente trabalhar com esse sistema acaba sendo uma esperança na vida de um paciente com doença de Parkinson. E quando a gente pensa na doença de Parkinson, doenças neurodegenerativas, também é fácil a gente pensar em quem controla todo o nosso corpo. Até pouco tempo, a gente acreditava que o cérebro era o guia de tudo. Tudo acontece no cérebro. Nós temos lá diversos sistemas que vão trabalhar de uma forma conjunta e tudo vai ser regulado. Até que, graças aos pesquisadores tão importantes que nós tivemos na história, começar lá com o professor Elisaldo Carlini, o professor Michula, hoje a gente conhece que nós temos o maestro dessa orquestra toda, que é o nosso sistema endocannabinoide. É o sistema endocannabinoide que atua, trazendo toda essa regulação e que foi descoberto graças à planta, a cannabis sativa. Através da observação de que, há milênios, antes de Cristo, Egito Antigo, na Ásia, enfim, nós tínhamos relatos de uso dessa planta para tantas condições diferentes, em tantos órgãos diferentes, inclusive, sendo usado para dor, sendo usada para o tremor, sendo usado para problemas de memória, sendo utilizada para o sono, tantas coisas diversas, começa a se pensar. Se essa planta é usada há tanto tempo, onde a gente não entendia tanto da fisiologia do nosso organismo, algo tem que ter que faça ela funcionar no nosso corpo dessa forma, de uma forma tão generalizada. Com o tempo, mesmo com todo esse histórico que vocês já bem conhecem, de proibição, de negação, dessa planta ser do mal, mesmo com tudo isso, ela sobreviveu. A cannabis resistiu, a cannabis continuou na história da humanidade, os pacientes continuaram utilizando a cannabis.
E por que as pessoas continuam usando a cannabis mesmo com a legislação dos diferentes países falando isso não presta, isso faz mal? Porque a gente sabe que historicamente não é bem assim. A história conta uma coisa, as leis que nós tivemos por tanto tempo em todo o mundo contam outra. Mas a história prevaleceu. E grandes cientistas como esses, o professor Elisaldo Carlini, o professor Michulan, deram à luz novamente a essa história tão bonita que é a da cannabis medicinal. E que nos levou a entender que a cannabis atua num sistema super complexo, que é o sistema endocannabinoide. E que, basicamente, ela modula, esse sistema consegue modular o que acontece no nosso organismo. Pensando no Parkinson, a nível do sistema nervoso central, principalmente, fazendo toda a modulação dos nossos sistemas aí de neurotransmissão. Essa modulação do sistema de neurotransmissão feito sob demanda, ou seja, nós não temos substâncias endógenas estocadas no nosso organismo. Então, um sistema muito inteligente, ele funciona quando precisa, ele regula o que precisa ser regulado, e, de forma geral, consegue controlar a fisiologia do nosso organismo. Por isso, ele é tido hoje como se fosse o guarda-chuva da homeostase. Algo tão legal de se colocar, está ali controlando todo o nosso organismo. Uma vez que a gente pensa que esse sistema perde essa sincronia, então nossa modulação química ali não está legal, do sistema endocannabinoide, logo doenças podem ocorrer, como as doenças neurodegenerativas. Mas, além disso, se a gente pensa em como esse sistema endocannabinoide se distribui em todo o nosso organismo, a gente pode ir muito além disso. Vejam nessa imagem, nós temos tudo que está aí colorido, órgãos, tecidos, onde esse sistema está presente e está modulando os seus processos. Pensando no Parkinson, a nível do sistema nervoso, controle de todas as áreas motoras, pensando nas áreas que regulam o humor, sono, o raciocínio. Também no nosso corpo, como um todo, regulando todo o nosso sistema imunológico, metabolismo, na placa motora, que também interfere lá na doença de Parkinson. Ou seja, esse sistema ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Não apenas pensando no tratamento, mas para a gente conseguir sobreviver, para a gente ficar saudável, para a gente conseguir ter uma vida com qualidade, o sistema endocannabinoide tem que estar regulado. A gente precisa dessa modulação acontecendo de uma forma adequada. E, de forma geral, para se traduzir tudo isso sobre o sistema endocannabinoide, que funciona como, basicamente, um maestro dessa orquestra química toda do nosso corpo, a gente pode olhar para essa foto de um maestro orquestrando, regendo uma orquestra que pode ser gigante. Para isso, ele precisa usar as suas duas mãos. É como eu, orquestrando vocês, estamos em dois lados, com duas mãos, isso pode acontecer. Agora, imaginem se eu não posso utilizar uma das minhas mãos. Como eu faço para conseguir reger uma orquestra gigante como o maestro faz? O sistema endocannabinoide é isso. Se ele perde uma das suas mãos, como ele consegue organizar tudo que tem lá no nosso corpo acontecendo? Então, aí vem toda essa regulação tão necessária. Através disso, então, muitos pesquisadores ao longo de todo o mundo começam a voltar seus olhos para a cannabis no tratamento da doença de Parkinson. Mesmo com muitos olhos voltados para isso, em evidências clínicas, hoje a gente não tem tantas assim. A gente tem um pouquinho mais de uma dezena de publicações de artigos científicos disponíveis em torno do uso da cannabis ou dos canabinoides para tratamento da doença de Parkinson. Muitos deles são feitos por grupos de pesquisas aqui do Brasil, o pessoal da USP de Ribeirão, não sei se tem alguém aqui da USP, mas eles têm um grupo de pesquisa bem grande, que trabalha há muito tempo com os canabinoides. O nosso grupo de pesquisa em Florianópolis e vários outros distribuídos aí ao longo do mundo.
Basicamente, quando a gente pensa nessas evidências, que ainda são poucas, né, evidências clínicas, nós temos algumas limitações bem importantes que o histórico da cannabis nos faz entender o porquê. Né? Então, por exemplo, a maioria delas com uso apenas de CBD, né, ou baixas doses de THC. A maioria delas nós podemos ver que também são produtos que nós não temos uma dosagem, a gente não sabe o que tem ali dentro, vaporizada, também sem dose definida. Muitas pesquisas com um baixo número amostral, o que dificulta também o poder científico, no rigor. E nós, nesse caminho, também entramos nesse barco. Aqui eu tenho o resultado de um dos estudos de caso, minha primeira paciente, Dona Marie Clay, um pouco mais de 50 anos de idade na época. Esse estudo foi em 2017, 2018. Essa paciente com doença de Parkinson, ela é uma paciente jovem, mas com um Parkinson bem complexo. Ela era uma paciente que passava mais de 50% do seu dia travada, literalmente travada. Eu pedia para ela levantar da cadeira, da posição sentada, ela tentava, fazia esforço, chegava a suar, mas ela não levantava. Precisava dar apoio para que ela conseguisse fazer isso na maior parte do tempo. Outro sintoma importantíssimo dela, além dessa rigidez e dessa bradicinesia muito extensa que ela tinha, a discinesia induzida por levodopa. Várias abordagens tradicionais foram tentadas. Reduzir a levodopa, trabalhar com outros agonistas dopaminérgicos, fazer associações de outras classes medicamentosas, inibidores enzimáticos, enfim, para balancear esses efeitos, e nada melhorou esse problema. A discinesia dela não era uma discinesia fraca, balançando o braço. Era literalmente se debater, se machucar de tanto que o seu corpo ficava inquieto. E nós fizemos um estudo com uma baixa dose, microdosagem, menos de 500 miligramas de THC, com essa paciente aqui durante 30 dias. Aqui, na parte superior, nós temos essa paciente tentando fazer esse movimento aqui. Pedimos para ela repetir 15 vezes isso daqui. Linha contínua, paciente travada. Vocês veem tremor na linha de cima, antes do tratamento. Linha de baixo, após 30 dias, 35 dias mais precisamente, a paciente fazia isso daqui. Pequenas amplitudes, mas ela levantava o pé do chão e nesse momento ela já conseguia caminhar e levantar de uma cadeira sem apoio. Então vejam, uma paciente, mais o impacto que isso teve na vida dela. Aqui nós temos, na sequência, uma série de casos que foi o meu mestrado. Esse daqui é um resultado secundário do meu mestrado, com dados não motores. O resultado primário são dados motores, que nós também estamos terminando a publicação nesse momento. Mas a gente avaliou em 6 pacientes, 3 deles recebendo uma dose de 250 microgramas de THC e os outros 3 recebendo uma dose de 1 miligrama de THC dia durante 90 dias. E a gente avaliou a cognição desses pacientes, a sonolência diurna, que pode ser um efeito colateral, inclusive, da cannabis, né? E também o índice de gravidade de insônia. A gente verificou que, basicamente, nós tivemos ali uma manutenção da questão cognitiva, não tivemos uma perda cognitiva, e, na verdade, quando a gente para pensar, né, as doses de 250 microgramas de THC até deram uma aumentada ali nesse aspecto. Não tivemos uma relevância na questão de sonolência diurna, então o paciente se mantinha bem. E na gravidade de insônia, que é o terceiro gráfico, nós tivemos uma redução dessa escala, mostrando que eles tiveram benefícios em relação à insônia. Para ambas as doses, né? O que é bastante interessante para uma dose tão baixa assim. E isso nos levou à pesquisa maior, que foi meu doutorado, né, que apesar de eu ter terminado meu doutorado há um pouco mais de um ano, ainda a gente está seguindo o acompanhamento. Agora, em agosto, a gente completou 2 anos de acompanhamento e tratamento de 68 pacientes com doença de Parkinson. Esse estudo, que foi escrito lá no ano de 2019, que eu comentei no começo, e só agora a gente tem resultados nele, a gente fez um estudo
com os efeitos de 2 canabinoides, CBD e THC combinados, tanto para avaliar sintomas motores e não motores da doença de Parkinson. Usamos alto rigor científico e um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, né, com um N calculado. Esse estudo, imaginem, né, de trabalhar no Brasil com isso e o porquê que nós demoramos tanto tempo. Alguém aqui faz pesquisa clínica com cannabis? Sim? O pessoal do grupo? Mas só para exemplificar, né? Então, para a gente conseguir fazer isso tudo, na época, a gente demandou de autorização da Anvisa, produto feito especificamente para o estudo, e por esse motivo ele acabou sendo importado. Não tivemos autorização para usar, infelizmente, um óleo produzido aqui no nosso país para esse estudo. Isso fez com que burocracias fizeram que a gente, de 2019, apenas 2 anos atrás, a gente pudesse, de fato, recrutar nossos pacientes para essa pesquisa. Olhem a dificuldade que é você fazer pesquisa clínica hoje. E o nosso estudo foi dividido dessa forma, então, em 2 grupos, né, onde nós tínhamos 30 pacientes utilizando um placebo, mesmas condições organolépticas do produto contendo canabinoides, e 38 pacientes utilizando os canabinoides, numa proporção 10:1 entre CBD e THC, sendo 50 mg de CBD, 5 mg de THC ao dia, administrado em solução oral, com a seringuinha dosadora. Todos os pacientes foram randomizados de forma, né, a deixar esses grupos homogêneos, tanto em relação a sexo, a peso, a escala da doença. Aqui nós tivemos somente pacientes até o nível 3, pela escala de Roignar, né, do Parkinson. E nós fizemos avaliações durante 6 meses nesses 68 pacientes. Então, avaliação basal após 30, 90 e 180 dias para sintomas motores e não motores. No início, eu achei que fosse assim, nossa, eu vou ter que deixar esse estudo, o recrutamento aberto uns 3 meses antes. Imagina eu recrutar 68 pacientes idosos com doença de Parkinson para eu dar maconha para esses indivíduos. Como eu vou conseguir isso? E a gente começou a divulgar. Conclusão da história. Em menos de uma semana, na verdade, quase uma semana, em torno de uma semana, eu tinha 159 pacientes inscritos. E eu tinha uma equipe médica de 4 pessoas para avaliarem esses pacientes para os critérios de inclusão e exclusão, que eram muitos. Eu tive que encerrar o recrutamento com uma semana para avaliar esses pacientes. Desses pacientes, nós tivemos alguns excluídos, né? Então, alguns pacientes, porque já utilizavam cannabis de alguma forma, já fizeram tratamento há menos de 30 dias com qualquer tipo de formulação de cannabis, outros porque não tinham, que tinham alguma comorbidade que os médicos acharam melhor excluir, outros que não poderiam comparecer, enfim. De todos esses 159, a gente pré-selecionou 76 pacientes, e desses 76, 68 foram randomizados, sendo que todos eles cientes que durante 6 meses, 30 deles tomariam um placebo, sem saber do que estavam tomando, e nós também sem saber o que cada um estava tomando, a desistência poderia ser alta. Eu não estou vendo efeito, eu acho que eu estou com placebo, posso desistir do estudo. O legal foi que nós concluímos 6 meses com apenas 3 desistências. Apenas 3. Uma, o médico resolveu retirar o paciente porque ele teve um episódio após quase 3 meses de uso de confusão mental, um episódio isolado, que a gente não conseguiu relacionar ao tratamento experimental. Os outros 2 que declinaram porque não conseguiam ir até o local das avaliações. Então, foram as 3 desistências. Como resultados bastante interessantes do nosso estudo, né, alguns dos nossos resultados, nós vimos melhora motora em todo mundo, até no placebo. O grupo placebo, com 180 dias de tratamento, também demonstraram-se melhores do que estavam no início, né? Claro, com o adendo de que todos eles sabiam que nesse ponto do nosso estudo, todos, independente do grupo que fizessem parte, iniciariam o tratamento com canabinoides. Então, isso já era previsto desde o início do estudo, todos estavam cientes. Mas, quem estava no grupo utilizando canabinoides, os homens, deixa eu ver se eu sei... Os homens, que é esse gráfico aqui, com 30 dias de tratamento, o seu score basal já se demonstrava significativamente diferente
né, do que ele apresentou após 30 dias, com uma redução da gravidade dos sintomas motores já com 30 dias de tratamento. E as mulheres lá com 90 dias de tratamento também demonstraram uma redução na gravidade dos sintomas motores em comparação ao seu estado basal. A evolução geral de homens e mulheres realizando o tratamento com canabinoides não mostrou diferença. Todos eles evoluíram de uma forma equiparada, sendo diferente do seu estado basal. E quando a gente olha para esse resultado, é interessante a gente pensar que nós não estamos olhando apenas para o gráfico. Olhar para um gráfico às vezes parece pouco. Mas lembra lá no começo que eu falei para vocês a dificuldade que é para o paciente pensar, eu vou me movimentar e se movimentar ao mesmo tempo? Lembra que eu falei para vocês lá que os números eles não indicam, não vão transparecer o tremor, não vão transparecer a rigidez? O gráfico, olhando para isso, também não, apesar dele ser significativo, né? Mas pensem no paciente. Nesse paciente com rigidez que não conseguia caminhar e agora consegue. Nesse paciente, seu José Osório, que não conseguia pintar, que o amor da vida dele, que era pintar, ele não podia mais fazer isso. E agora, inclusive, ele está vendendo quadros novos. Se vocês entrarem no perfil do seu José Osório, vocês vão ver os quadros que ele está fazendo, lindos. Na velocidade que o tremor dele deixa ele fazer, mas ele está fazendo. Isso, olha, chega a arrepiar falar sobre isso. Porque isso, para mim, é significativo. Isso é você tornar a ciência real, é você tirar do papel e dar para quem precisa. Aqui nós também temos um resultado curioso para as mulheres. Então, as mulheres tiraram uma vantagem nesse sentido, que elas tiveram uma melhora e uma preservação na flexibilidade. Os homens não tiveram esse resultado. Nós fizemos um teste, que é o flexímetro de Wells. Então, a gente coloca o paciente sentadinho, com o joelho ali a 90 graus, e a gente pede para ele empurrar uma régua em direção aos seus pés. Inicialmente, isso era muito difícil, com o tempo, foi melhorando. E as mulheres, ao longo desses 6 meses, tiveram mantida a sua flexibilidade, até subiu um pouquinho, e os homens tiveram esse decaimento que a gente já também espera ao longo do tempo. Também, ainda as mulheres em vantagem, nós tivemos em relação a itens relacionados à qualidade de vida, aqui nesse primeiro gráfico, nós tivemos em relação ao item mobilidade, durante as atividades da vida diária, as mulheres com uma redução na gravidade que a dificuldade na mobilidade gerava. Os homens não relataram, isso aqui é um questionário autoaplicável, PDQ 39, Os homens não tiveram uma melhora nesse sentido, mas as mulheres perceberam que elas conseguiam ter uma mobilidade melhor no seu dia a dia. Também, em relação ao item de percepção do suporte social, os homens não tiveram... Ontem? Aqui. Os homens, nesse caso, representados em azul, não perceberam uma melhora no seu suporte social, muito relacionado, então, com as questões emocionais. E as mulheres, sim, olha só como baixou a linha cinza aqui das mulheres. Significativamente, as mulheres passaram a entender que elas tinham, sim, mais suporte social. Começaram a se sentir mais abraçadas, mais amadas, mais incluídas na sociedade em que elas estão inseridas. Em relação à questão da dor, já esperado, nós tivemos uma melhora na dor, independente do sexo, todo mundo teve essa melhora para o grupo tratamento. E aqui, sim, o grupo... Aqui, sim, o grupo que recebeu o tratamento com canabinoides, em verde, teve uma redução na escala de dor para o item emocional. Nós utilizamos o questionário de McGill, que consegue classificar essa dor em diferentes características. Para esse questionário, nós tivemos, nesse aspecto emocional da dor, uma melhora para ambos os sexos. E também, voltando às mulheres, as mulheres começaram a precisar cada vez menos medicamentos para conseguir dormir, comparado aos homens.
né? Então, a gente conseguiu fazer o desmame de vários medicamentos, né, que elas utilizavam com essa finalidade. Aqui nós temos uma foto de uma parcela bem pequenininha, nós somos mais de 40 pesquisadores nesse estudo. Nós fizemos esse estudo em 2 cidades, que é lá em Florianópolis, onde fica a nossa universidade, e na cidade de Rio do Sul, onde nós temos uma colaboração, e a gente se desloca até lá com todos os equipamentos, com os pesquisadores, para coletar dados para facilitar a vida dos pacientes, para eles não saírem da sua cidade. E, para isso, nós precisamos de uma equipe bem grande. Hoje, nós somos mais de 40 pesquisadores nesse estudo. Nós somos em 68 pacientes também, né, que muito gratos são a tudo que a gente tem desenvolvido juntos. Nessa etapa que nós estamos de estudo aberto, hoje, na verdade, nós estamos com 56 pacientes ainda, 2 anos após início do estudo. E, basicamente, a evidência científica, a gente pode dizer que é uma esperança comprovada. Lá no início, falando de esperança, a evidência científica, você fazer estudo com rigor, né, o máximo rigor científico possível, faz com que essa evidência científica volte em esperança. Né, que a ciência, ela vai explicar todo esse mecanismo, né? Mas são as pessoas que mostram o significado disso tudo. Quem mostra para que serve essa ciência são as pessoas e o que a gente faz com essa ciência. Então, quando a gente fala de cannabis, nós temos muitos desafios. O desafio burocrático, o desafio do valor do dinheiro, o desafio do preconceito. E a gente fazer com que a nossa ciência da cannabis se transforme em políticas públicas, se transforme em evidência científica e se transforme em empatia pelo próximo, é o que nos move, é o que faz com que nós tenhamos força para que o estudo da cannabis continue, para que cada um de nós que estamos aqui, pesquisadores, pacientes, curiosos, continuamos a nos questionar e a incentivar que a ciência canábica avance e que cada dia, dia após dia, possa incluir mais pacientes, possa incluir mais doenças que ela possa tratar e que a gente transforme isso tudo em protocolo. Para que a gente avance na medicina endocannabinoide, a gente vai, em algum momento, transformar tudo isso que a gente faz dentro das universidades em protocolo clínico. E a esperança, então, foi nosso ponto de partida dessa apresentação de hoje. O que eu quero deixar de mensagem para vocês, que a esperança é o que nos move, é o que nos dá o pontapé inicial para a gente começar em algo. Eu sei que todo mundo que está aqui deve ter uma história com a cannabis. Ou você usa, ou conhece alguém que usa. Eu tenho certeza que a cannabis já fez parte da história, de alguma forma, na pesquisa ou não, de cada um de nós que está aqui hoje. E a esperança, então, que foi o nosso ponto de partida, também tem que ser o nosso destino. A gente não pode deixar com que todas essas adversidades, com que toda essa complicação que nós temos em relação à regulamentação, a valores, barrem tudo isso que a gente está fazendo aqui. Esse evento gigante, olha o tanto de gente que nós temos nesse dia. Esse local está lotado. Isso é uma coisa que é sensacional, né? E isso vai continuar crescendo dia após dia. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha sido útil. Quero agradecer a organização desse evento maravilhoso, pelo convite, pela oportunidade de estar nesse palco. A todos os meus colegas, pessoal da UFSC, que está aqui em peso, né? Bom, amo todos vocês. Obrigada, gente.